Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Juliana e o Bruno Penkov, eles que são sócios na Bruno Penkov Fotografias e também na Totem Ideal. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela presença de Obrigado. vocês. Nós que agradecemos pela recepção. É uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história, né? Com todo mundo que vai assistir e trazer um pouco da nossa experiência. Sem dúvida, obrigada. Eu agradeço também. Nossa, é fantástico ajudar, né? Contar histórias, porque, é fantástico você ouvir histórias e você fazer parte de uma para ajudar outras pessoas, né? Sim. E eu agradeço imensamente pela oportunidade. A gente está aqui para agregar. Para agregar e para contar a história linda de vocês. Pelo que eu saiba, vocês estão aí na estrada há pelo menos uma década. E quero saber, vocês têm duas empresas hoje. Explica para o nosso público o que cada uma delas faz exatamente. Hoje a gente tem a empresa Bruno Penkov, né? Que está no meu nome. Eu criei com essa intenção de ter o meu legado. Quem é Bruno? Hoje é fantástico porque eu, 10 anos, mais de 10 anos, mas consolidou há 10 anos, andar na rua, você é o Bruno? Sim, sou o Bruno. Então, criou meu nome. Mas, paralelamente, a gente criou também uma empresa de totem ideal para equipamentos fotográficos. Totem ideal para totem fotográficos, para lembrancinhas, para fotos, eventos. E as duas empresas caminham paralelamente, mas no mesmo segmento de fotografia. Muito legal. E a Juliana está com você nessa caminhada, não só como sócia, mas também como esposa, Como verdade? esposa, auxiliadora, principalmente. Desde que casamos, nosso objetivo sempre foi ter a nossa empresa, criar um nome onde a gente mora, para as pessoas conhecerem, porque nosso bairro é muito familiar. Então, todo mundo se conhece ali. Isso Então, em que cidade? Porque o nosso programa está no Brasil inteiro. Vamos Sim, nacionalizar nosso podcast. sim. A gente era de Osasco. Na Grande São Paulo. Isso. E aí a gente foi para Cotia, na região assim chamada Caucaia do Alto. Então nós fomos de lá. E lá mesmo que foi assim o forte da nossa empresa. Não é aqui que a gente vai criar nosso escritório, é aqui que nós vamos fazer nosso nome acontecer. E foi exatamente isso. Nesses 10 anos somos muito conhecidos. Isso já estava bem claro na cabeça de vocês, que vocês tinham que fincar os pés e fazer o nome de vocês. Sim. Sim, com certeza. A gente começou devagar, né? Porque é um passo cada vez. Foi bem na época que ela engravidou, né? Ela foi grávida, houve aquela época do Brasil que passou Lava Jato lá. Vamos para outra cidade, vamos para Cotia, né? Migramos para Calcaia do Alto, na verdade há 11 anos. E falamos, vamos começar nossa empresa aqui. E aí a gente começou a pegar megapolos da cidade, ou seja, cartório. Hoje a gente cuida do cartório, a gente oferece serviço de fotos para os casais, que é algo muito importante. Imagine, você tem uma fotografia do seu casamento. Do civil. Do civil. Que muita gente negligencia, né? Uhum. Muita gente pensa no festa, casamento, cerimônia, mas imagine, o seu cartório é o seu primeiro passo diante da lei. Você tem que casar para dar o primeiro passo. E nós, como fotógrafos, estamos ali para oferecer o serviço de fotografia. E ali eu também já pulei para a área da paróquia, né? A ideia de batismo, eucaristia, crisma, que também é um valor sentimental, porque juntam ela entre o humano e Deus. É um ato que você está fazendo diante de Deus. Sim. Então, as pessoas falam, é muito importante essa foto. Algo que é marcante. Então, a gente começou a falar, as pessoas precisam. E a gente começou a perceber que a região tinha falta de profissionalismo, falta de pessoas. E aí a gente começou, vamos criar aqui nosso nome. Aí a gente começou. E em seguida, vamos fazer a área de escolar. Porque nosso filho falou assim, nossa, eu queria tanta foto do meu filho de tal tema, tal coisa. Por que não? Aí eu comprei um curso, comecei a investir, vamos criar também a ramo de escolas. Hoje a gente atua 15 escolas. Olha que legal, escolas públicas. Olha que interessante. E a gente sabe, né, que é um momento da vida super importante, tanto para a família quanto para o estudante. Então é importante ter profissionais como vocês especializados. Sim, né? Sim, tanto que quando a gente procura, por exemplo, esse ano vamos começar uma foto do Dia das Mães, vamos dar um exemplo. Então tem muitas mães que chegam na gente e falam assim, ai Bruno, olha, eu lembro quando meu filho era lá do berçário e até agora eu tenho foto com ele. Tipo assim, é muito legal, porque a gente vê também
cada ano a criança, o outro tema que ela tá fazendo, os pais procuram a gente exatamente para isso. Ó, Natal, Páscoa. aham, Dia dos Pais, Dia das Crianças, tudo. Que Então, legal. é Então, bem legal, porque a gente participa da história das crianças. Por isso a gente participa. e fazem a diferença na vida Aham, delas. sim. Por isso que vocês estão aqui no nosso programa contando a história de vocês. Eu quero puxar lá pro comecinho da história do Bruno, que começou na fotografia aos 15 anos, verdade? Conta essa história pra gente. Vamos dizer assim que nos 13 anos foi meu primeiro emprego. A gente fala assim que meu primeiro emprego foi entregador de folheto. Todo emprego é digno. Mas ali eu acho que eu já entendia que ali eu podia ser empreendedor. Por quê? Muita gente fala, vou entregar só uma empresa. Eu falei, não, mas peraí. Por que não entregar 5 empresas de ramos diferentes? Fazer a mais. A mais. Até minha mãe falou, nunca pensaria nisso. Você entregar 5 empresas de ramos diferentes. Ali eu já comecei, falei, peraí, eu acho que eu fui chamado para algo diferente. Então, meus pais queriam muito que eu seguisse o ramo de logística. Todos meus irmãos seguiram, exceto eu. Eu falei, não, tem algo diferente. Eu sempre acreditava em Deus que, algo foi chamado para me fazer. E aí, aos 15 anos, meu tio falou, você não quer conhecer uma empresa de fotografia? Para você começar a ganhar um troco, para você aprender? Tá bom, vou lá. Eu já comecei a falar, opa, ali tem um sinal. E aí comecei a entender a fotografia. Toda vez que alguém deixava um cabo ali, pegava a câmera, como é que faz? Como é que aprende? E aí eu comecei a entender aquele sistema, comecei a aprender, fazer cursos, aprimorar. E aí eu falei, não, ali eu vou começar a criar minha marca. Ali você já pensou em criar uma marca pessoal? Sim. Adolescente, você já pensava nisso? Eu fazia projetos para a igreja, a família. Você é fotógrafo? Não, tô começando. Não, mas vamos lá, faz as fotos no teu ano. Então, quando a Juliana te conheceu, provavelmente você já era fotógrafo? Como é que vocês se conheceram? Sim. Já. Como é que foi esse Incrível encontro? que pareça, o pai dela tinha uma empresa de fotografia também. Fotografia também. Verdade! E você fotografava ou não? Não, eu acompanhava ele também, ele ia em algum evento, eu, minha irmã ia junto, pra acompanhar. Mas ele mesmo que era profissional, a gente só acompanhava. Só que desde pequena eu já fui vendo como que era isso também. Já tava no meio. Sim, Já era do métier ali, já sabia. Então, quando eu conheci o Bruno, meio que eu já tava conectada com aquilo, com aquele ambiente. E aí você já se identificou, já se encantou e falou, é com ele mesmo que eu vou casar. Verdade. Mesmo dia, mesmo ano. É tudo coincidência. Na verdade, Nasceram no mesmo dia? mesmo dia, no mesmo mês, só um ano que não. Mas isso já era um sinal, porque ela já queria, eu falei, A conexão foi imediata, então. Sim, desde pequena, eu gosto muito de orar qualquer decisão. Sempre oração, sempre Deus em primeiro lugar, resposta de Deus. Eu falava assim, Deus, eu queria tanto casar com uma pessoa que fazesse aniversário no mesmo dia que eu. Mentira. Desde pequena eu orava desse acredito. jeito. E aí, quando eu conheci ele, foi pela internet. Eu olhei assim a data do aniversário e falei, mentira! Olha só, foi determinante. Foi. Mas você não sabia desse lado da fotografia? Ainda. Dele não. Gente, estava tudo planejado, então. Mas aí minha pergunta é a seguinte, em que momento você começou a trabalhar com o Bruno, de fato? E você entendeu que você fazia parte do negócio? A partir do momento que ele começou a fazer bastante eventos, e aí eu vi que não tava só, não tava só como é que eu posso dizer, na empresa, tava transferindo também para nossa família. E aí eu falei assim, não, Bruno não pode ficar sozinho, eu preciso ajudar a fazer alguma coisa. Então foi nisso que eu comecei a ajudar ele. Então, ele falava, Juliana, faz um vídeo pra mim aqui, Juliana, monta um negócio aqui pra mim, mais administrativo, não muito assim de foto, não, mais na área administrativa. Tá. Até porque eu gosto disso. Até hoje você tá no administrativo? Sim, eu gosto de ficar nos bastidores, eu amo. Tanto que ele fala assim, Juliana, grava um vídeo pra mim, aí eu falo, você vai falar desse jeito. Aí ele fala assim, então por que você não fala? Eu falei, não. Eu já falo, não, eu sei o que eu vou falar, assim, pra você. Tá. Mas eu aparecer, não. Aí eu falo assim, eu já fico perdida, eu já fico nervosa, eu não vou conseguir. Um complementa o outro. Na verdade, a gente fala assim que hoje, eu reconheci, já falei assim, Juliana, você tem um dom muito de montar. É claro, a gente como casal, não vou falar se que é fácil, porque quando monta um projeto, a gente senta, conversa e vai, eu penso isso, eu penso assim, é normal, com certeza, é normal existir debates,
mas para agregar. Tipo, tem coisas que ela não concorda, tem coisas que eu não concordo. Mas a gente chega no final, opa, vai dar certo. Vamos fazer assim. Então Chegou a um consenso, conseguem conversar de Sim. fato. Sim. eu acho que casal é normal brigas, é normal discussão, mas uma empresa sócios, muita gente pergunta, como é que você consegue ser sócio da sua esposa? Vocês conseguem separar? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Vocês conseguem separar a vida pessoal de profissional? Vocês têm algum horário que vocês param de falar de trabalho ou não? Vocês Sim. conseguem falar tudo junto e não tem problema? Hoje Hoje sim. Por quê? Entenderam que era não. assim? Não. Antigamente Porque não, era só eu. Aí a gente começou. Quando eu comecei, eu percebia que eu preciso de alguém capaz que possa me ajudar. E nós, como empreendedores, a gente tem que entender. Eu não consigo agarrar o mundo inteiro. Quando o empreendedor começa a entender esse segmento. Tem que saber delegar. Uhum, Sim. O cara da. Eu estudo muito, eu vejo. O cara da Apple contratou um cara, falou assim: cara, eu preciso crescer a empresa, só que eu tô parado. Aí o cara falou, estudou, falou: eu achei a solução, qual é? Se demita. Ele, não é possível, eu sou o dono. Enquanto você administrar tudo, você não vai conseguir. Você precisa colocar, delegar, começar a criar. E aí eu comecei a entender, só eu não consigo trabalhar. Aí eu falei, Juliana, vamos me ajudar? Não, eu falei, você tem um dom, você tem um talento. Aí eu comecei a falar, opa, consigo crescer mais e colocar pessoas. E nada melhor do que minha esposa. Isso depois de quanto tempo de empresa, gente? Depois de uns 5, 6 anos, porque no começo foi bem difícil mesmo. Criar o nome, tirar esse tempo para a família. O nosso filho estava crescendo, a gente percebeu que ele estava meio que distante. Então a gente falou, não, vamos dar um passo para trás, rever as coisas para a gente crescer. E é isso que a gente tem feito assim desde então. A nossa prioridade é o Nicolas. É o Sim, Nicolas. Família. É primeiro Deus, depois a família. Então, tudo a gente coloca, ó, vamos orar, essa decisão, vamos orar para ver se é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, não vai afetar a nosso horário, o nosso compromisso, tanto com a igreja quanto com a família. Então, é isso que a gente vai fazer. Vocês falaram em dificuldades. Qual foi a maior dificuldade até aqui? Foi a parte financeira? Foi a parte de organização, de gestão? Qual o maior desafio na empresa de vocês nesses mais de 10 anos? Eu acho que foi na pandemia. Literalmente Os eventos travaram. Tudo. parou. Literalmente não podia, não tinha como fazer. E no começo, minha priorização era o quê? Era a saúde, o bem-estar da minha família, porque tava, independente se você, a sua área financeira, todo mundo estava sendo afetado. E eu falei, não, meu filho tinha 5 anos, era bebê ainda, minha preocupação, ela também, eu falei, não. E aí só que chegou um ponto que, peraí, a pandemia vai acabar quando? E o financeiro já começou a cobrar. E aí, como é que vai falar? Aí eu falei, Juliana, olha, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Uber. Aí as pessoas, mas por que você é dono de empresa vai fazer Uber? Eu falei, minha amiga, é mais fácil você voltar um passo atrás para dar 2 passos para frente do que você quebrar. Então, só que ali também, mesmo, por isso que eu falo, o empreendedor, ele consegue entender o sistema, como é que eu posso melhorar? Uber, hoje os caras talvez trabalhem de segunda a segunda. Eu trabalhava acho que sexta, sábado, domingo. O que o cara trabalhava a semana inteira, eu ganhava na semana. Você se dedicava naqueles dias intensamente. Eu estudava. Então, tipo assim, a ideia do empreendedor é entender o seu negócio. Ontem eu participei, eu fiz a minha barba, fiz meu cabelo e tal, e o rapaz falou, eu que tô pensando em fazer isso. Eu falei, conheça a necessidade do seu cliente. Se você conhecer o seu cliente, você vai conhecer o seu negócio. E aí você vai casar. O empreendedor é isso. Às vezes você quer vender um copo, mas você não conhece o sistema do copo, ou a pessoa que quer o copo. O empreendedorismo, a gente fala que é entender. Foi aí onde a gente começou a ramo de fotografia, começou o trabalho. Falei, peraí, e a parte de cabine? Eu gostei, legal, vamos criar nossos totens. E aí onde surgiu a Totem Ideal. Por quê? Criei protótipos hoje de equipamentos que só eu tenho no país. Então, eu falo por quê. A gente começou a ter contatos de vendas na Espanha. O próprio cara falou, se você vier com esse equipamento para a Espanha, você fica rico. Representando, né? Porque a gente começou a entender, eu falei, eu vou criar algo que só eu tenho, mas diferencia no mercado. Não só atendimento, profissionalismo, mas a gente criou, hoje a gente tem 4 equipamentos de foto, totem, que é diferenciado. Eu fiz eventos até internacionalmente. Um era um evento em parceria com a L'Oréal, a própria diretora francesa. Ela falou, eu amei.
Interessantíssimo. Por favor, explica como é que funcionam esses totens para a gente mostrar para o nosso público, porque você falando aqui, eu estou pensando naquelas cabines que você entra e tira foto, é isso mesmo? A cabine, se a gente fala cabine de fotográfico, hoje o nome já se consolidou no mercado. A gente criou totens fotográficos com modelos exclusivos, modelos mais modernos. É a mesma ideia, só que mais avançada, ou seja, a pessoa não precisa entrar. É um equipamento aberto, não tem limite de pessoas. Trabalho com câmeras profissionais, com equipamentos, que eu já trouxe o lado da fotografia para lá. Porque eu falei, o que eu posso melhorar, desenvolver. Às vezes não é criar do zero, mas pegar algo e melhorar. Foi onde a gente começou a criar o primeiro protótipo. Nosso primeiro protótipo do equipamento do Totem. Era do Game Boy. Meu, o pessoal amou. Nossa, eu lembrei daquela época quando eu era criança e tal. E é uma criação de vocês? Sim. Que legal, parabéns. E a gente criou, aí veio o rosa, o bolha, e aí agora a gente tem um Prime, que é o mais exclusivo. Nossa. E aí a gente começou a trabalhar com esse segmento de eventos. E a procura começou. Gente. Porque, nossa, algo nunca tinha visto. Mas a ideia é o quê? A pessoa tirar a foto. Além de tirar a foto, é o monitor infravermelho. Então a pessoa tem como escrever. Não precisa mais de caderno. Uau. Então desenvolvi uma ideia de fazer o recado ali mesmo. E criar é muito bom, só o empreendedorismo proporciona a criação, dar vazão a ideias que se coloquem em prática e que façam a diferença na vida das pessoas. É muito bacana, eu sinto a energia aqui, fico muito feliz em saber. Mas eu quero pegar esse gancho para voltar ali na época de Uber. Ali naquela época em que você fez Uber, que você teve que dar alguns passos para trás, obviamente por conta da pandemia, esse momento do mundo, você pensava em desistir ou não? Não, era só uma fase. A gente fala assim que eu precisava fazer algo pela minha família. Eu, como homem, pai de família, sacerdote da minha casa, eu acreditava que eu precisava voltar. Mas nunca desisti do ramo de fotografia. Até então, não chegava a hora de voltar a fazer festas. Juliana, vamos trabalhar, eu tô doido, não aguento mais. Deu mais gás, né? Deu mais combustível para continuar. Imagina. E essa ideia do totem surgiu ali no Uber? Por isso que eu voltei. Você chegou a pensar ali naquela época? Bem antes ainda. Bem antes. Eu acho que os totens, lançamos a empresa de fotografia, uns 2, 3 anos, começamos a criar o protótipo. Criamos uma empresa porque envolve fotografia. Criamos a Totem com nome diferenciado para que as pessoas não se confundem. Mas é o mesmo segmento de fotografia. Certo. Então fala assim que qual o valor de uma fotografia hoje? Seja casamento, seja eucaristia, seja batismo, seja uma foto do seu filho, sua filha, de criança, lá naquela escola. É o mesmo. Só que é um valor sentimental que não tem preço. É inestimável, sem dúvida. Vocês fazem ensaios também com mãe e filho, noivo, noiva? Não, é mais do evento. Vocês estão presentes nos eventos. Sim, mas hoje a gente focou em projetos que desenvolvem mais, que a procura é muito maior e a gente percebeu que nós temos um talento para esse segmento. Bem nichado mesmo, Sim. Bem claro o nicho. A ideia de escolas, hoje a gente atende 15 escolas públicas. Esse ano a gente quer migrar, pegar pelo menos, aumentar 50%, porque a procura é alta. É muito comum o diretor ver, eu amo seu trabalho, vou te indicar para fulano de tal. Olha que legal. E aí a gente vai passando para as escolas e mantendo sempre a qualidade. Eu tenho um cartório também hoje, que a gente já oferece serviço de fotos. Tem a igreja católica também, que a gente oferece também. Então hoje a gente está ampliando. Não é à toa que hoje a gente traz o sistema do tráfego digital, que hoje a gente está usando a ideia do marketing digital interligado ao Facebook com o Instagram. Por quê? Porque a gente começou a perceber, peraí, se na região nossa que já está dando certo, por que não começar já a se expandir? E aí a gente começou a trazer esse sistema também. Muito bom. Vocês entregam, então, Juliana, a experiência. Sim. Vocês falam muito sobre isso também na internet, né? A experiência não é apenas uma foto, um momento. Vocês proporcionam este momento para as famílias. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho assim, que quando se trata de fotografia, tem muita gente que fala assim, é só um preço, é só aquilo. Eu acho que vai muito além, É valor.
É o valor. É o valor do que você vai recordar depois. É o valor de que você vai. Pode passar anos, você vai olhar lá aquele álbum lá atrás, vai ter aquela recordação que não vai voltar mais. Mas sabe aquela recordação antiga? Que nem a gente, né? É quando, tipo assim, a gente pega o nosso álbum infantil, alguma coisa assim, e, ai, gente, que tempo bom, que não volta nunca. Mas a gente viveu aquilo. Então, eu acho que é isso. E fortalece a gente quando a gente lembra dessas memórias, né? Às vezes sim. tá num momento difícil da vida, como o momento ali do Uber, mas você olha pra trás e fala, não, eu já fiz isso, eu sou capaz de fazer mais, de criar, de fazer e acontecer, né? Exatamente. Agora, aproveitando que eu te perguntei isso, né? Qual é a sua experiência dentro da empresa? Você cuida, então, dessa parte administrativa, mas você também está presente nos eventos? Atualmente, eu evito ficar muito presente. Tipo assim, eu ajudo ele, vou lá, monto, mas atualmente a nossa prioridade é tipo o Nicolas. Porque o Nicolas, que nem hoje, ele está fazendo 10 anos. Então, nossa prioridade é assim, eu não quero mais deixar o Nicolas com as pessoas para ter que ir trabalhar. Eu tive, vamos dizer assim, essa ordem. Eu fui obediente primeiramente a Deus. Sim. Primeiramente a Deus, porque eu vi que Deus falou assim, ó, você está nesse caminho, só que agora eu vou te direcionar para um novo caminho. Para o caminho da estratégia. Você é a exatamente. estrategista dessa empresa. A mãe do Exatamente. Nicolas é estrategista do Bruno. Então, atenção, mulheres, é muito importante isso, a gente saber exatamente qual é o papel de cada um dentro do casamento, dentro da empresa, pra gente até dar certo, porque todo mundo, tem gente que quer fazer tudo, que quer participar de tudo, não entende o quadradinho que tem que estar. Eu, como homem, já vou dizer, ouça mais a sua mulher. Eu sei que é difícil no começo, mas você começa a falar, ai, olha, bem que eu te avisei. Aí eu comecei a entender, eu falei, eu preciso... Foi onde eu puxei ela para administrativo, eu falei, eu quero que você faça... Eu vou entrar, mas eu vou fazer do meu jeito também. Ok. Aí você começa a ouvir, porque não, o homem que não, é só eu, não. Pegando esse gancho, o que é importante, imprescindível, eu diria, para um casal dar certo empreendendo? Porque vocês são um exemplo de sucesso. Olha, primeiramente, colocar Deus à frente de tudo. Qualquer decisão que tomar, colocar Deus à frente de tudo e não esquecer da família, porque muita gente quer o sucesso, mas esquece da família. Aí chega lá na frente, tá naquele sucesso todo, mas e aí? Tá, tipo, triste, meio sozinho, se separam, que é o que acontece da maioria das vezes que a gente conhece pessoas assim, que se separaram e foi cada um pro seu canto, porque não teve aquele conjunto em trabalhar, tipo assim, vamos fazer isso, então vai ser isso mesmo. Não, cada um teve um pensamento de eu vou fazer, enquanto isso a família fica de canto, então nossa prioridade é isso, é Deus e família. O serviço vai vir? Vai, mas a família tem que estar de acordo para que aconteça o restante. A consequência, né, do serviço de vocês. Hoje o maior sucesso, muitos amigos meus empresários, empreendedores, falam, se você pudesse dizer qual o sucesso de uma empresa, Deus na frente, família, depois trabalho. Não, mas quando você entender esse sistema, você consegue crescer. Por quê? Se você trabalha muito e não vive, então não é trabalho. Você está vivendo para trabalhar. Sim. Ou você está trabalhando para viver. Parece tão igual, mas quando a gente começa a entender, no começo é normal. Você quer trabalhar, e eu amava trabalhar. Eu penso um cara que gosta de trabalhar. Eu amo, quero crescer. Mas o viver vem antes do empreender. Entendeu? Então a gente começou... Eu conheci pessoas que literalmente, infelizmente, estavam se perdendo com a família. Tava ficando, talvez financeiramente ótimo, mas a família tava ficando lá atrás. Então a gente começou a entender, peraí, a gente pode crescer, só que de uma maneira certa. E aí a gente começou a valorizar, não, vamos sentar e conversar. Que eu acho que o que mais falta hoje no casal, comunicação. E trazer isso pro Nicolas. Ver como que a nossa família, tipo, trabalha junto. Tanto que a gente, quando dá, a gente leva até ele. A gente mostra pra ele como é o nosso trabalho pra ele ver. Então, tipo assim, não é só a gente falar, Nicolas, é assim. Não, a gente gosta de mostrar pra ele exatamente na prática como que é, pra ele crescer e aprender também. E se inspirar e gostar disso, entender que o trabalho não é um martírio, né? Ele, quando é feito com prazer, com clareza, com uma comunicação transparente, pode ser uma coisa maravilhosa, né? E a prosperidade vem, né, gente? Sim, hoje a gente fala que, iniciamos um projeto, vamos fazer isso? Vamos sentar e conversar. Então hoje a gente vê projetos
para alavancar, crescer mais, porque a gente fala que empresa hoje tem que se atualizar, tem que trazer novidades para o mercado. E hoje é o que o mercado está pedindo. Sem dúvida. Agora falando em mentalidade, vocês atendem grandes eventos corporativos também. O que mudou na mentalidade de vocês a partir do momento que vocês cresceram, que a empresa cresceu exponencialmente? Mentalmente. Olha, eu acho que foi a postura. Porque a gente não está atendendo qualquer público, a gente está atendendo uma empresa. Então, a primeira coisa que eles vê é a nossa imagem. Nossa imagem fala muito. Então, uma das coisas que mudou realmente foi isso. Foi a nossa postura diante do cliente. Saber falar, saber se comunicar, estar não só com a vestimenta, mas preparado para aquilo que você está oferecendo. É o que vem de dentro. E É o estudar. preparo. E não só, vou lá fazer. Não, você estudar, porque você tem que estudar o seu cliente. Ver exatamente, né? Tipo assim, vamos chegar lá com ele, vamos conversar. Vou conversar o quê com o meu cliente se eu não conheço ele? Sim. Então tem que se preparar, tem que ter Sim. um preparo para isso. O repertório. E para você, Bru? Além de postura, eu acho que é um atendimento mais personalizado. Todos nós damos, mas para a empresa, corporativo, tem um atendimento mais específico. Não é, eu vou fazer tal evento para tal público. Você consegue fazer? Sim, consigo. Então eu acredito que a gente teve que se desenvolver mais, crescer um pouco mais de funcionalismo, mas a ideia de um atendimento mais personalizado. Não só postura, comportamento, atendimento profissional, mas a gente percebeu, peraí, eu sou capaz, posso aumentar o nível. Recentemente a gente foi para Ribeirão Preto fazer um evento da Paçoquita. Uau. Meu, Santa Helena. Santa Helena. Aí a mulher falou, você veio? Eu falei, moça, eu já fui para Minas, para um evento ainda extrema. A gente foi para Paçoquita, meu, incrível. Algo personalizado, foi algo literalmente. Eu falei, atendo, vamos lá, vamos crescer. E eu acho que isso é legal, porque tira um pouco a gente da zona de conforto. Por mais que dá um medinho, né? Dá medo. Tem que ir com medo. Só que a gente fala assim, não, eu já tive, eu já tenho essa experiência, eu sou capaz, que nem ele falou, eu sou capaz, Já fiz claro muito que eu vou. mais do que isso. Porque às vezes a gente fala assim, eu preciso fazer isso, mas ao mesmo tempo vem aquele medo, aquela insegurança, tipo assim, será? Só que a gente só vai saber se fizer, né? Então a gente, ultimamente a gente tá muito assim, em vez de será, não, nós vamos tentar, sim. porque o erro, sabe, aquele, talvez, já ouviu falar, todo mundo fala assim, ou você se arrepende de nunca ter tentado, ou você se arrepende de ter tentado. Eu prefiro errar tentando do que chegar lá na... Por que será que eu não tentei? Nem fiz. Então, empreendedor, eu acho que desde quando a gente falou, na pandemia eu podia ter parado. Não, vou continuar, vou criar vou tentar, vou criar. Vou trazer inteligência artificial. Mas vou tentar. Tem que estudar, mas vamos estudar. Então, eu acredito que o tentar hoje está aí nas portas. Empreendedorismo de veia, na veia, é aquele que eu não vou arriscar. E vou fazer. E vou entregar mais como você fazia ali aos 15 anos com os panfletos. Isso acaba se replicando ao longo das fases da sua vida, pelo que eu tô vendo, né, Juliana? Sim. Agora, você falou em IA. Como é que vocês utilizam essa tecnologia no negócio de vocês? A gente sabe que o mundo pós-pandemia também começou a ter uma necessidade do presencial, dos eventos, da foto física. Eu gostaria de saber como é que vocês equilibram essa parte da tecnologia com essa parte mais presencial, física, analógica. Como é que é isso dentro dos negócios de vocês? Imagine que você olha o filme da Marvel e fala, nossa, sempre quis ser a... Mulher Maravilha. Eu tenho que colocar roupa. Essa sim. Tem que colocar roupa, tem que arrumar o cabelo, tem que... A IA, literalmente, ela vai pegar você, vai manter todo o seu rosto e transformar literalmente. Mulher Maravilha, Stella. Nossa, é possível? Sim. Eu lembro da Gal Gadot, não sei você, Juliana, mas aquela atriz, Mulher Maravilha, hoje eu lembro dela. Mas eu adoro me pensar como Mulher Maravilha, embora isso faça muito mal para as mulheres também em alguns momentos. A gente quer fazer tudo, né? Sim, principalmente como empreendedora. Sim, verdade. Mas, assim, a gente fala Mulher Maravilha, claro que a gente não é uma Mulher Maravilha, assim, no sentido literário, vamos dar conta de tudo. Não, é mesmo por uma diversão. Sim, uma diversão. exatamente. Eu sempre quis me ver desse jeito. Agora é possível você se ver desse jeito. Né? Mas a parte da vida. Então é possível agora. Eu sempre quis me ver, por exemplo, como uma Barbie, enfim.
É O possível. que você imaginar. Aham. Por exemplo, agora, esse ano, Legal. ano de 2026, se inicia a Copa. Sim. Eu gostaria de tirar foto com a taça do campeão da Copa. É possível eu tirar uma foto sua e converter você com a roupa toda da Copa segurando o troféu. Mas de uma maneira perfeita, né? Não com Sim. aplicações toscas, né? Que a gente vê por aí. Não. Com vocês fica Como se profissional. fosse uma foto realista. Realista não demais. uma artificial mesmo, uma foto realista. Excelente. A gente fala que não só essa ideia, mas tem hoje a Disney, Cartoon, a ideia do Anime. anime, mas do... Como é que chama aquele desenho? Bob Good. Bob Good, Ai, Bob meu. Good, pra foi uma festa. febre. Ainda é Também uma tem. febre. Época de Halloween, quero fazer. Então, hoje a IA, ela veio para agregar no sistema. Na verdade, ela veio para crescer a empresa. Então, a gente está usando um recurso tecnológico para nossa empresa crescer mais. Vocês estão muito antenados, então, com a mudança do comportamento humano e das transformações culturais também, né? E aí você falou também sobre o marketing digital. Em que momento da trajetória de vocês você entendeu que você tinha que investir em marketing digital de fato? E como é que é isso dentro da empresa de vocês? Eu penso assim, a gente estava na empresa avaliando, falou assim, a gente está atendendo clientes por indicação. E aí eu comecei a ver na internet, estudando. Meu, como é que o cara atende tanto isso de cliente? 300, 200? Não, como é que é possível? Internet. E aí a gente comprei um curso, comecei a estudar outro curso. Por isso que eu falo, quando você está disposto a crescer, você tem que correr atrás de conhecimento. E conhecimento é poder. Meu, quando eu entendi isso, vou crescer mais. E a gente entrou no marketing digital. Por que usar o marketing digital? Eu posso alcançar o mesmo cliente em diferentes regiões muito mais rápido. Antigamente as emissoras já faziam isso, então elas investiam outdoor, folheto, jornal. Sim, funciona. Só que hoje as pessoas hoje elas estão na internet, Instagram, Facebook. E por que eu não fazer um vídeo meu? Ou seja, você é fotógrafo? Eu tô precisando de um fotógrafo, eu nem sabia que isso existia. Imagine, hoje na nossa região são 70 mil pessoas que moram. Eu posso dizer que se eu atender 1%, Você já tá ótimo, tá muito bem. mas eu não atendo. Por quê? Porque eu chegava nos dias de eventos, eu tenho que vender. Mas se eu pudesse alcançar esse cliente antes da venda, é muito mais rápido. É onde começou a entender. Pera aí, amor, eu preciso fazer. Vamos precisar fazer o marketing digital. É investir nesse segmento, estudar, montar vídeos direcionados. Aí entra ela, né? Porque aí Estratégica. eu comecei a entender. Pera aí, eu sou bom na parte de montar a parte técnica, mas a parte de vídeo, como se comunica, ela. Aí eu falei assim, não, Juliana, você tem um ótimo dom. Ela começou a fazer os meus e as pessoas falam assim, eu vi seu vídeo, você é o Bruno, né, da escola, faz as fotos do cartório, faz fotos das igrejas, trabalha com totem. Sim, nossa, eu amei seu vídeo, por que você não faz um pra mim? Minha esposa. A sua esposa constrói a sua imagem, eu posso dizer isso. Que legal. É bem isso. Porque a gente começou a perceber, que eu acho que é onde você começa a perceber qual é o seu dom, literalmente. Eu percebi que eu sou bom, mas tem uma pessoa do meu lado que é melhor do que eu, onde volta lá atrás. Eu prefiro delegar para ela que ela possa fazer do que eu fazer tudo, porque é muita coisa. E ela está um ponto que a empresa ela tem potencial para crescer e ela quer. Então a gente começa, peraí. Até a gente teve uma conversa e falou assim, a empresa ela tem que viver sem a gente. Porque se a gente parar? Quem vai continuar? E a gente começou a perceber, peraí, vamos crescer e começar a trazer pessoas. E hoje, como é que é a equipe de vocês? Hoje a gente tem pessoas que trabalham, faz prestação de serviço pra gente, colaboradores. Cada vez mais a gente traz pessoas, desenvolve, a gente ensina pessoas também a trabalhar, seja no totem, seja nas escolas. Mas a gente, como empreendedor, posso dizer assim que há um déficit ainda. Nem todo mundo quer trabalhar, nem todo mundo quer ser empreendedor. Sim. Mas a gente tem pessoas que querem e eu quero alcançar essas pessoas. Nossa, eu vi o seu vídeo, eu estou disposto a aprender. E é isso, né, gente? No mercado que existe muita informalidade, eu vejo que vocês, de fato, são uma empresa diferenciada, robusta, com história, com trajetória e que oferece muitas coisas para o cliente. Para vocês, isso eu, Stella Jordi, jornalista, estou falando pelo que eu estou vendo aqui e ouvindo de vocês. Mas para vocês, qual é o grande diferencial da empresa ou das empresas de vocês? Juliana, por favor.
grande diferencial, eu acho que, assim, qualquer coisa que vai fazer, estudar. Eu acho que o estudo é um grande diferencial. Você sempre tá um passo à frente. Vocês estudam, então, Sim, com antes de certeza. atender o Que cliente? nem ele falou, a gente investe em muitos cursos. Então, eu acho que não é só. O mundo, nossa, tá evoluindo muito, muito rápido. Uhum. Não dá pra gente ficar pra trás. Então, a todo momento a gente tem que estudar, a gente tem que ter esse conhecimento. O que eu vou esperar do futuro? A cada semana tem uma ferramenta diferente. Exatamente. E aí, como, tipo, eu faço os vídeos deles, eu fico assim, meu Deus, eu não sei fazer isso, eu preciso correr atrás pra me ter essa edição também. Uhum. Então, a gente investe muito. Eu comprei um curso exatamente pra isso, pra mim saber fazer exatamente aquele tipo de edição, aquelas coisas, pra atrair os clientes, porque as pessoas gostam de inovação. A gente tem que chamar atenção nos vídeos, para as pessoas olhar pro nosso vídeo, porque todo mundo só fica assim, né? Rolando. E aí Então, cansam de ver o mesmo tipo de vídeo. Exatamente. Então, a gente tem que captar essas pessoas. Muito bom. E pra você, Bruno? Nossa, hoje a gente pode dizer assim que o atendimento. Desde meus clientes, a gente percebeu que o pessoal fala, você atende super bem. É porque eu tenho. Você falar assim, Bruno, você fala bem. Mas quando eu era criança, eu era tímido e chorava. As pessoas falavam assim, nossa, mas você fala bem. Eu falei, não, agora. Mas eu aprendi porque a minha vida me ensinou. Você treinou. Treinei, estudei, comecei a ver, peraí, para mim crescer, eu preciso melhorar, preciso evoluir. E aí eu comecei a entender como funciona o sistema. E aí a gente começou a entender, eu falei, peraí, o que eu posso ser diferente das outras empresas? Porque fotógrafo existe milhões, empresas existe milhões. Justamente. Mas a maneira como você se comporta, a maneira como você fala com o seu cliente e o seu atendimento. Por exemplo, eu nunca precisei falar mal. Eu falo assim, amigo, cliente, você precisa fechar com alguém que você se simpatiza, alguém que você se identifica, porque é um grande dia que não volta atrás. Não, é verdade, nunca pensei nisso. Eu falei, então, a ideia é o quê? Você oferecer um ótimo trabalho, um ótimo profissionalismo, uma ótima equipe, mas uma maneira que você se identifique com o seu cliente. Entende? Então eu falo assim, é igual que a gente está conversando. Existe algo que se comunica. Uhum. Existe algo que a gente gera um elo. Sim. E assim eu tento gerar com meus clientes. Então hoje a gente percebe, peraí, vamos fazer foto de escola. Mãe, qual que você gostaria de fazer? Eu sempre pensei nesse tema. Peraí, vamos estudar. Então eu tento gerar uma conexão. Personalizar. Personalizar, entender o que a pessoa quer, o que ela precisa, Sim. que é o que você falou ali no começo da entrevista. Pegando esse gancho, Bruno, qual foi o momento mais marcante da trajetória de vocês? Primeiro para você e depois a Juliana, por favor. Olha, para mim, foi quando eu tava... no começo foi difícil gerar o meu nome, mas o que impactou para mim, literalmente, foi quando as pessoas paravam, não só criança, como adulto e vários clientes nossos. Aquele é o Bruno. Quando te reconheceram. O meu, tipo assim, eu digo o legado, o seu nome, a sua marca. Se hoje as pessoas falam assim, quem é o Bruno Penkov? Eu conheço. Então ali, eu acho que ali começou a marcar. Porque, alcancei a minha meta que eu precisava fazer. Eu posso gerar outras metas, mas hoje as pessoas sabem quem é Bruno Penkov. Quem é o Bruno fotógrafo, quem é o Bruno do Totem Ideal. Ali para mim já foi algo tipo assim impactante, porque não é qualquer um. Vai passo atrás de passo, mas quando você alcança, você vira referência. Ao contrário, hoje a gente tem uma procura. Semana passada eu fiz um evento, ela falou, o outro fotógrafo falou assim, nossa, você trabalha super bem. O próprio juiz do cartório, que a gente foi fazer um serviço por fora, você é muito rápido e ágil, comparado a muitos que eu já vi, e não são poucos. Aí a mulher, por que você não ensina? Esse é o nosso projeto para esse ano também, trazer um curso para alavancar, porque imagine... Ajudar outras pessoas. Sim. Ajudar no Brasil inteiro, talvez até fora do país, mesmo que a cultura seja diferente. Mas o sistema, hoje a gente compra curso. Mas se eu pudesse ajudar outros empreendedores a crescer. Eu mesmo fico assistindo vários vídeos lá, vendo histórias. Mas eu falo assim, um dia eu quero contar a minha história e ajudar outras pessoas. Já começou aqui no Viver Empreender, né? Com certeza. E para você, desses mais de 10 anos, qual foi o momento mais marcante?
da trajetória de Olha, vocês? todas as histórias são marcantes. Sempre tem uma a mais que impacta mais. Tipo, quando a cliente chega lá, vê aquele totem assim, porque tem aquelas que vê a gente, né, que é a indicação, aquelas que nunca viu o totem, tá vendo só na hora ali na festa. Então ela chega e fala: Nossa, meu Deus, que lindo! Olha a nossa foto ali, como ficou lindo! É muito maravilhoso. Só que teve um recentemente que a gente fez, que eu acho assim, que não é só por questão de dinheiro, é questão de você ajudar o próximo também. Foi o que a gente fez esse final de semana. Foi esse final de semana? Não, semana retrasada, não lembro. Chegou um rapaz pra nós e falou assim: Ó, a gente tá fazendo esse projeto pra uma pessoa e, assim, a gente quer contribuir. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de dar o valor pra pessoa. Então, esse foi, acho que foi um que mais me impactou foi esse. Porque a gente não tava ali só pra oferecer, tipo assim, tô fazendo, dinheiro. Não, não é dinheiro. É pra ter aquilo na Uma história da satisfação. pessoa. Não foi sobre, tô fazendo uma venda. Eu tô ali participando da história dela, que quando ela crescer, ela vai ver aquilo. Eu, tipo assim, eu fiquei muito realizada. Não é questão que eu tô vendendo, porque eu tô ganhando. Não, porque a gente não ganhou. A gente quis oferecer, a gente quis participar. Então, assim, é algo que não é a primeira vez que eu quero fazer mais. Dá aquela dopamina, né? Aquele prazer de, nossa, eu tô fazendo a diferença na vida da pessoa. Mais uma vez, Exatamente. esbarrando nisso, né? O ser humano Exatamente. precisa disso, né? Uhum. Tanto o empreendedor, o empresário, o prestador de serviço, como os clientes, né? A gente precisa dessa troca humana, por isso que o empreendedorismo é maravilhoso. Esse programa existe justamente por conta de pessoas como vocês. Agora, sabendo que vocês têm um manancial de potencial, de ideias, quero saber, e daqui para frente, o que que vocês querem? A gente, recentemente, ainda esse mês, né? A gente trouxe um projeto que a gente fala, por isso que é a atualização na ideia de projetos novos. A gente quer alavancar o IA, inteligência artificial, cada vez mais hoje, na nossa empresa, porque é algo que é notório, que vai crescer mais e mais. E a gente trouxe até uma máquina, né? A máquina de urso. Todo mundo fala assim, sempre quis ganhar um ursinho no shopping. Nunca consegui pegar o ursinho. Nunca. Aí a gente falou... as pessoas- Eu nunca consegui pegar. Conheço gente que pega um atrás do outro, tá? Existe. E a Sim, pessoa... mas eu nunca consegui. A gente falou, vamos jogar em eventos sociais, vamos jogar em casamento, 15 anos infantil, mas também trazer nosso evento social, sim. Só que esse ano a gente falou assim, vamos cada vez mais ativar a marca. Hoje, né, a gente fala assim, para as empresas, elas buscam ativações de marcas. Sim. Eu preciso ser visto. A experiência. Para ser lembrado, porque se eu ofereço algo, uma experiência, algo personalizado para o meu convidado, para o meu cliente, é ótimo para uma empresa. E a gente falou, vamos trazer essa máquina que a pessoa vai falar assim, imagina, eu estou no evento de X empresa, e a empresa coloca aquela máquina, aquela sensação, aquela dopamina de ganhar uma esfera, que lá dentro tem um voucher, que tem um brinde, que tem um urso, algo exclusivo da empresa. A gente falou assim, vamos lançar. E não é à toa. Tipo, numa semana, onde entra o mercado digital, tráfego pago, eu tive 80 orçamentos. Uau! E a gente falou Porque assim, vocês fotografavam as pessoas recebendo os ursinhos? Ou... a gente montou um vídeo, e é onde ela entrou, ela pegou um vídeo, criou um vídeo de IA Um vídeo que estava em alta, trend. que é referente à IA. Falei, vou pegar essa trend que tá muito em alta, vou colocar como gancho no meu vídeo e vou colocar o restante. Então, Genial! a gente foi num evento, filmou as pessoas usando, ganhando, fizemos depoimento lá na hora com as pessoas. O que você achou da máquina? Você gostou de ganhar um urso? Então, teve aquele depoimento muito positivo das pessoas. Peguei tudo isso, juntamos e colocamos para vender. Isso é live marketing perfeito, maravilhoso. Gente, vocês estão expandindo demais, parabéns. E já estamos até estudando um outro projeto também. Um outro projeto que a gente falou assim, nossa, legal, por que não colocar? Vamos colocar esse ano? Tá. Aí a gente fala assim, e o financeiro? Meu amigo, se a gente não tentar, a gente aperta aqui, aperta ali, a gente coloca e vamos trabalhar. E a gente começou a falar, a gente fez a pergunta, aqui 5 anos, aonde eu quero estar? De onde vocês querem estar? Realização financeira, com certeza eu quero estar melhor. É algo que a gente quer cada vez mais alcançar. Mas hoje eu quero cada vez mais dar um conforto para minha família e sempre eu acreditei, não existe acaso, existe propósito. Então eu falei para minha esposa, olha, Deus
sempre tem o melhor pra gente, mas nem todo mundo está disposto a conquistar. Deus virou para José, olha, você é escravo hoje, mas amanhã você pode ser governador. Mas ele teve que lutar. Davi era um pastor que as pessoas não davam valor, talvez naquela época, mas foi chamado como rei. Então eu acredito, para mim, a mesma realidade, desde aquela época hoje. Porque por ser cristãos, a gente acredita que Deus chama muitas pessoas, mas nem todo mundo é escolhido. Muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Só que temos que ter fé, com certeza é o que a gente mais tem, mas a gente tem que ter ação. Todas as pessoas da Bíblia teve ação. E a gente falou, vamos conquistar. E eu acredito que sim. Desde o tempo lá atrás até hoje, ou se hoje eu tenho uma empresa há mais de 10 anos, não foi por acaso. Foi algo que Deus nos entregou para administrar, crescermos, e eu quero crescer mais, alavancar isso, até fronteiras. Para mim não é Brasil inteiro, quem sabe até fora do país. Então vamos crescer. Sem dúvida. Isso eu acho que é uma coisa que eu quero daqui 5 anos. Chegar onde Deus quer. Por isso que eu falo, às vezes é mais fácil dar um passo atrás e depois voltar. Mas alcançar o seu objetivo. Qual a sua meta daqui a anos? Qual é o seu objetivo? E também minha família. Nunca esquecer que eu tenho uma família, que eu tenho um filho, meu maior patrimônio. Sim. Minha família. Sim. Que mensagem vocês querem deixar hoje para quem está assistindo esse programa, ouvindo esse podcast? O que vocês querem deixar como uma mensagem, um legado mesmo? Um legado. Para a posteridade. É o seu sonho fazer isso? Corre atrás, busque, peça direcionamento para Deus. Deus em primeiro lugar. Invista em conhecimento, que é muito importante também. Tenha o apoio da família, não faça nada sozinho. Tenha apoio de pessoas. Para você ter aquele alcance, tipo assim, não fui só eu tive apoio das pessoas, eu tive Deus na minha vida que foi o meu maior auxiliador, o Espírito Santo auxiliando você a todo momento. Então, essa é a mensagem, não desista, corra atrás, busque o conhecimento e sempre com a família por perto. Excelente. Você, Bruno. Olha, eu diria para você que está assistindo, se alguém falar para você que você não consegue, você consegue. Se alguém disse para você que você é pequeno, que as pessoas não vão olhar, tente até conseguir, porque isso desde a adolescência eu vi. E hoje, onde eu estou, lá atrás eu vejo isso. Então hoje eu diria para a pessoa, tem um sonho, luta. Tem um projeto no seu coração, começa, mesmo que seja um lápis, começa, porque lá na frente você vai poder ajudar outras pessoas. Sim. Corre atrás. Corre atrás. Se tem uma palavra, tem uma direção, só vai. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha para a direção certa. Muito bom. Gente, muito obrigada de novo pela presença de vocês. Gostaria de conversar muito mais. Espero que voltem para vocês contarem sobre os novos projetos, as novidades. Sejam muito bem-vindos sempre aqui no Viver e Empreender, tá? Antes de ir embora, deixa a rede social de vocês, por favor. Tá. Pode pôr a do Totem Ideal é Totem _ Ideal. E o outro que é de fotografia e filmagem é Bruno Penkov. Bruno Penkov e Totem Ideal. Um detalhe. Muitas perguntam assim, por que Totem Ideal? Na Europa existe um programa Vestido Ideal. E a gente criou a empresa com essa mesma segmentação. Um totem específico ideal para sua festa. Então o pessoal muito pergunta isso, por que isso? Nós vamos criar. E é algo diferenciado. E a empresa Bruno Penkov, Pencov, né? Porque é um pouco difícil. Porque muita gente pergunta assim. A gente vai colocar aqui embaixo no GCzinho. Sim, perfeito. Mas também. É isso, gente. Muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigada, a gente agradece muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Deus abençoe cada vez mais vocês. Amém. Hoje eu conversei com o Bruno e com a Juliana Penkov. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência de sempre. E até o próximo programa. Tchau, tchau.